Eu vou tentar, esta noite, falar sobre alguns assuntos aqui. Dá para apagar essas luzes aqui? Eu quero falar sobre decisão, capítulo 11 da Bíblia. Capítulo 11 de Gênesis, versículo 6. 11, 6. Está escrito assim: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentar. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, isto é, o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Decisão vem do latim decisio. Decisão é uma determinação ou resolução que se toma ou que se torna uma reação a uma determinada coisa. Decisão supõe-se início ou por fim a uma situação, isto é, impõe uma mudança de estado. Essa afirmação bíblica aqui que você leu foi o próprio Deus falando. Deus falou, não foi o homem quem falou, não foi o diabo quem falou. Deus disse assim: os homens descobriram que eles são um só, que eles falam a mesma língua, eles decidiram fazer algo e eles vão fazer. Ninguém os impedirá, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Isso foi Deus que disse, isso é a Bíblia que está dizendo. Preste atenção, irmão. Se um povo decide fazer alguma coisa, se um povo decidir, ele alcança. Nós como igreja, se nós decidirmos, todos juntos, fazemos algo, seja bom ou seja ruim, nós vamos fazer. Está escrito aqui que ninguém, agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Não havia restrição. Tudo que os homens quisessem fazer, eles fariam. Tudo. Porque falavam uma mesma língua. Ou seja, todos tinham unanimidade para fazer as coisas. E Deus sabia que se Ele não interviesse, eles iam construir a torre. Mas Deus desceu e os confundiu. De que forma? Deus deu várias línguas e eles não podiam mais se comunicar. Quer ver uma obra acabar? Cada um falar uma coisa. Quer ver um casamento terminar? Quando um fala uma coisa, o outro fala outra. Uma empresa terminar, quando um fala uma coisa, o outro fala outra. Agora, você quer ver uma torre edificar, uma igreja crescer, ter sucesso em tudo? Quando nós falamos a mesma língua. Decisão. O povo decidiu construir uma torre. Olha o que eles disseram. Eles disseram assim, versículo 1: E era a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Eles falavam a mesma coisa e entendiam a mesma coisa, porque às vezes nós falamos A, a pessoa entende B. Às vezes ela fala B, a gente entende A. Mas eles falavam a mesma coisa, eles compreendiam a mesma coisa. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Habitaram ali, todos os homens, irmãos. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles não queriam espalhar, eles queriam se manter unidos. Eles tomaram uma decisão. Agora, a decisão, ela
tem que ser tomada, e a decisão impõe mudança. A partir do instante que eu decido alguma coisa, eu já começo a mudar. Se eu decido começar, ou se eu decido parar. Amar é uma decisão. Quando você encontra alguém e você decide amar esse alguém, você decide. Ainda mais se a outra pessoa quer. Decidiu, acabou. Mas também deixar de amar é uma decisão. Quando você não quer amar mais alguém, não tem quem te faça mais amar. Você decidiu não amar mais. Quando você decide querer uma coisa, você decide. Quando você decide não querer mais uma coisa, você decide. E decisão é você tomar um partido. É não ficar diante de uma bifurcação. É você aceitar um caminho a ser seguido. A partir do instante que você decide algo, você não fica só na decisão. Você toma uma ação. Decidiram, eia, vamos ficar juntos, vamos construir tijolos, vamos construir uma torre e vamos alcançar o cume dos céus. Decidiram, e iam chegar. Deus não desmentiu eles. Deus disse assim, agora estão unidos. Tudo que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Só tem um jeito de eu não deixá-los fazer. É colocar no meio deles diferenças, dificuldades na linguagem. Se eles não falarem a mesma coisa, eles não vão construir a torre. Por não falarem a mesma coisa, eles não construíram a torre. E por não falar a mesma língua, eles se espalharam. Decisão é uma coisa muito forte. As pessoas hoje vivem indecisos. Indecisos, irmãos. Indeciso quanto a serviço, quanto a vida, quanto a projetos, quanto a propósitos, quanto a tudo. São pessoas indecisas. Mas as pessoas decididas são aquelas que alcançam, elas alcançam tudo junto. Gênesis 1:11-6, ninguém pode impedir um povo unido. Irmão, se essa igreja resolver unir, se ela resolver se unir, todos se unir, ninguém pode nos impedir nessa cidade de Santo André. Ninguém. Ninguém mesmo. Propósito. 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 Grande vontade de realizar ou alcançar aquilo que se busca atingir. Objetivo. Exemplo, ele tinha maus propósitos, por isso foi à falência. Bons propósitos e maus propósitos. O propósito é a grande vontade de realizar ou alcançar o que se busca atingir e ter um objetivo. As pessoas, elas não se decidem e elas não têm propósito. Abra sua Bíblia em Daniel. Livro de Daniel. Daniel, Ezequiel. Interessante. 1:8. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus graça a Daniel e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são iguais a vocês. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos, 10 dias fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber.
Então se veja diante de ti nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. No tempo de Nabucodonosor, ele invadiu uma região chamada Judá, do reino de Judá, levou muitos jovens cativos e ele escolheu 4 jovens. Esses jovens seriam preparados durante 3 anos para aprender a língua dos caldeus, para aprender a tradição, os costumes, e serem jovens que iriam auxiliar o rei nas províncias. Eles iriam administrar para o rei, seriam pessoas de extrema confiança do rei. E o rei deu, a partir daquele instante que eles chegaram no palácio, deu a eles a comer da sua mesa. Uma comida saborosa, uma comida gostosa, uma comida bonita, uma comida cheirosa. Deu também vinho. Mas esses animais eram oferecidos aos deuses da Babilônia. Esse vinho. Daniel e os jovens que estavam com eles, Misael, Ananias e Azarias, nomes judaicos, esses jovens, com Daniel, eles serviam a Deus, eles tinham temor de Deus. E eles consigo mesmo disseram, nós não podemos aceitar essa comida. Essa comida não nos fará bem. Então Daniel caiu na graça do eunuco, do homem que cuidava deles. Ele disse, nós não vamos comer essa comida, o senhor deixa a gente comer só legumes, só água. Mas como eu vou deixar? Vocês vão ficar magros. Vocês vão estar diante do rei com um semblante triste. Porque quem come só legume e água, não é fácil, né? Isso é coisa para coelho. Coelho que gosta de alface, coelho que gosta de cenoura. Mas Daniel e os jovens fizeram uma coisa chamada propósito. Eles fizeram um propósito no coração. E disseram assim, olha, daqui 10 dias vocês vejam se a gente está bom ou ruim. E passaram-se 10 dias, os 4 estavam mais formosos do que todos os outros jovens que foram trazidos de outros países para estar com eles, para serem treinados, para serem administradores do grande reino de Nabucodonosor. Eu vejo assim, quando nós temos um propósito dentro de nós, e nós, neste propósito, nós tomamos atitude, ainda mais esse propósito que tem pessoas que estão conosco. Essas atitudes são tomadas, ainda que pareça impossível alcançar o propósito é alcançado. Eles fizeram um propósito, e durante 3 anos, eles teriam que comer da comida do rei, mas eles não comeram a comida do rei, nunca mais. Por quê? Porque eles definiram, porque eles fizeram uma decisão, eles fizeram um propósito de não se contaminar com a comida do rei. Propósito é aquilo que você realmente define dentro de você, é aquilo que você toma dentro de você, é aquilo que você determina dentro de você, são sinônimos. Mas você coloca o propósito e você diz, não vou fazer isso, eu não vou fazer. Mas não só não fazer, mas buscar graça de Deus para que seja compreendido, para que seja entendido e que Deus possa abençoar o nosso propósito e o nosso propósito seja para a glória do Senhor. Deus se agradou do propósito, Deus gostou do propósito e Deus abençoou o propósito. Não houve, está escrito,
não houve no reinado ninguém mais sábio e mais inteligente que conhecia todos os segredos de sabedoria como estes 4 jovens. Eles sobressaíram, está escrito na Bíblia, irmãos, eles sobressaíram 10 vezes mais do que todos os jovens. Sabe quando um jovem ganha, passa na FUVEST, passa em qualquer curso como o primeiro? Eles foram 10 vezes mais do que o primeiro, porque o Senhor havia abençoado os seus propósitos. Então, irmãos, quer ver se vocês querem ver o versículo? Aqui, versículo 20. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou os astrólogos que havia em todo o reino, ou em todo o seu reino. Eles foram 10 vezes mais inteligentes do que todos aqueles que eles estavam juntos para reinar, para administrar o reino de Nabucodonosor. Você acha que Deus não pode fazer isso com você, irmão? Você acha que Deus não pode dar a você 10 vezes mais inteligência do que qualquer pessoa? Deus pode fazer isso na sua vida, se você tiver propósito, se você tiver decisão, se você firmar um propósito dentro de você, Deus pode fazer de você uma pessoa abençoada, e Deus pode te dar inteligência mais do que muitas pessoas. Não só inteligência, sabedoria, 10 vezes mais do que todas as pessoas. Tenha propósito na sua vida. Não viva uma vida sem decisão, e não viva uma vida sem propósito. Vamos lá. Determinação. Uma pessoa determinada. Determinação é a certeza íntima de direcionamento. Ser determinado, ter metas claras e definidas e uma convicção plena que irá alcançá-las. A pessoa determinada possui uma vontade inquebrantável de atingir seus objetivos e tira motivação desta fonte inesgotável de energia. Uma pessoa que ela é determinada, ela possui uma vontade inquebrantável de atingir seus objetivos. E dessa vontade inquebrantável, ela tira motivação e tira energia para conquistar os seus objetivos. O que pode ser isso? Bom, determinação é quando você está na cama, doente, e você diz, eu vou levantar hoje, eu vou levantar, eu vou sair dessa cama, porque eu tenho algo para fazer hoje, eu vou fazer. Mas a cabeça está doendo, interessa. Mas o corpo está doendo, não interessa. Mas eu estou com muito resfriado, não importa. Eu vou fazer aquilo que eu determinei fazer. Eu determinei e eu vou fazer. Eu me lembro da mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, 26. Irmão, essa mulher estava doente, essa mulher estava sem força, essa mulher não tinha condições de chegar perto das pessoas, essa mulher não tinha realmente mais nada, sem dinheiro, sem amigos, sem saúde, o sangue se esvaindo, mas versículo de número 26 diz assim, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, era doente e era pobre, nada lhe aproveitava, ela estava indo a pior. As pessoas que são
que não são determinadas, quando tudo acaba, ela se prostra. Existem animais que se prostram. Existem bois que estão puxando alguma coisa muito pesada, quando eles cansam, eles se prostram. Prostrar é alguém que não tem força para levantar. Prostrar é alguém que não tem força para reagir. Essa mulher, ela não tinha dinheiro, não tinha saúde, estava na pior, mas ela não se prostrou. Ela não se prostrou. Ela não ficou se sentindo miserável, ela não ficou se sentindo pobre, ela não ficou se sentindo a pior de todas, porque ela teve uma notícia, que Jesus estava passando por aquela região. E ela escutou dizer que Jesus curava, que só o toque de Jesus, ele curava. E ela determinou dentro dela, eu vou tocar nas vestes de Jesus. Determinação. Determinação é a pessoa que tem uma vontade inquebrantável de atingir seus objetivos. E ela tira força e energia dessa vontade. Quando ela pensa que vai cair, quando ela pensa que vai morrer, quando ela pensa que vai desistir, ela tira força da sua fraqueza. Tira a força da sua fraqueza e diz, eu vou tocar nas vestes ou na orla do vestido de Jesus e eu vou ser curada. Não importa a multidão, não importa se meu sangue está acabando, não importa se eu estou sem dinheiro, eu não tenho nada para dar para ele, mas eu vou tocar nas vestes de Jesus. Determinação. Quanto tempo você não determina mais nada? Quanto tempo você está prostrado? Quanto tempo você não acredita em mais nada? Jesus está passando e você já não acredita mais. Jesus está passando e você está prostrado. Você se sente pobre, você se sente doente, você se sente isolado, você se sente sozinho e parece que a tua vida já não tem mais solução. Mas eu quero dizer para você, determine no seu coração dizendo assim, quando ele passar, eu vou tocar nas vestes dele e eu serei curada. Deus ainda cura. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda resolve problemas, Jesus ainda abre as portas, Jesus ainda faz coisas grandes no nosso meio. Jesus faz. Agora, irmãos, existe uma outra palavra que talvez nós tenhamos usado no sentido pejorativo, no sentido ruim, é obstinação. Obstinação. Obstinação é afeição excessiva às próprias convicções e ideias e pensamentos. Grande persistência para resolver algo ou alcançar um objetivo. Ação que expressa essa persistência. Ação que se desprende ou ação de se prender com empenho a alguma coisa. Teimosia. Às vezes, quando nós fazemos referência a alguém obstinado, nós fazemos referência má. Mas a obstinação, ela está acima da determinação. Ela está acima do propósito. Ela está acima da decisão. Obstinação é você viver respirando, dia após dia, minuto após minuto, aquilo que você quer. Quando você se obstina, acabou. Ninguém pode impedir você. Você determinou, você fez um propósito, você decidiu, e você faz de tudo, você tem uma afeição excessiva. Não adianta, você quer. Não adianta, você decidiu. Ninguém tira da sua cabeça, você chega a ser teimoso, mas teimoso, para alcançar aquilo que você quer. Quer uma referência bíblica? Livro de Esther. Eu não conheço um homem mais teimoso do que esse homem. Eu não conheço. Eu vou falar para vocês de Mardoqueu.
Esther 6:12. Esse homem, para mim, na Bíblia, não tem homem mais teimoso, mais obstinado do que esse homem. Não tem. Não tem, irmãos. Capítulo 6, versículo de número 12. 6:12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para sua casa, angustiado e com a cabeça coberta. Irmão, esse homem chamado Mardoqueu, ele era tão obstinado. Quando ele foi morar em Suzã, no tempo de Assuero, ele ficava com as orelhas antenadas, ligadas, para ser útil a Deus. Ele tinha uma ficção dentro de si, ele tinha uma obstinação dentro de si para salvar o seu povo, porque o seu povo era um dos grandes povos escravos dentro daquela grande região da Babilônia. Ele não sabia de que forma, nem de como ia ser, mas ele estava ligado. E quando a rainha Vasti sai do poder, ele olha para sua sobrinha e diz, ela vai ser a rainha. Mas era impossível ela ser a rainha, mas ele estava obstinado a livrar o seu povo. E aconteceu da sua sobrinha Esther ser a rainha. E quando ela foi rainha, ele estava sempre na porta do rei, na porta do palácio do rei. E lá na porta do palácio do rei ficava muita gente, irmãos, esperando o rei sair, pegar na mão do rei, pedir um favor para o rei. É como quando um pastor desce do púlpito, está aqui, vem muita gente, pede uma visita, pede uma oração, quer um conselho, ou quer pelo menos abraçar. Isso é normal. Mas Mardoqueu estava lá, ligado. E quando ele estava lá, ele escutou duas pessoas fazendo um acordo, um projeto, um propósito de matar o rei. E ele escutou aquilo. E fez saber ao eunuco do rei, e chegou até o rei que havia duas pessoas que queriam matá-lo. E essas pessoas foram presas e mortas. E ele voltou para lá. E nada foi feito por ele, mas ele continuou na porta. Ele estava obstinado, obstinado. Quando ele voltou para a porta, passou um tempo. E o rei começou a ler as crônicas. E essas crônicas falavam de um homem chamado Mardoqueu, que o livrou da morte. E ele disse, mas o que foi feito por esse homem? Nada. Como assim? Um homem que me livra da morte não recebe nada do rei? Aí disseram assim, o senhor não fez nada. Nessa hora estava chegando um inimigo dele que queria matar todos os judeus, Amã. Aí o rei pergunta para Amã, o que se faz com o homem que o rei deseja honrar? Ele pensou que é para ele. Diz assim, veste no homem a veste do rei, a coroa do rei, põe no cavalo do rei, põe um príncipe na frente do cavalo e vai dizendo, esse é o homem que o rei deseja honrar. Irmãos, o rei fala assim, faça Amã com o Mardoqueu, o judeu, que está lá na porta do rei. Pessoas obstinadas são honradas por Deus. Pessoas determinadas são honradas por Deus. Pessoas com propósito são honradas por Deus. Se Deus não te honrou até hoje, porque você não teve coragem de se decidir, se Deus não te honrou esta noite, ou não te honra, é porque você não determina nada. Se você não é honrado por Deus, é porque você não tem propósito. Mas se você tem propósito, é decidido, é determinado, sabe? Você pode alcançar a obstinação. E lá vai Mardoqueu andar pela praça e pela cidade, todo mundo olhando para Mardoqueu, Mardoqueu bonitão, Mardoqueu como se fosse um rei aquele dia,
Quando tiraram todas as suas vestes, colocaram as vestes antigas, ele sabe o que ele fez? Ele voltou para a porta do rei. Sabe por quê? Aquela glória transitória não mexeu com ele. Ele queria algo maior. Tem pessoas que já estão satisfeitas com o que têm, não estão obstinadas para alcançar algo maior. Se acomodaram naquilo que têm, ficaram naquilo que têm, não alcançaram algo maior, porque não estão obstinados. Tem preguiça, não tem coragem, troca algo maior pelo que está vivendo. Não tem obstinação, não tem obstinação. Mas Mardoqueu voltou para a porta do rei. Tinha algo maior que ele acreditava. Ele queria a libertação do seu povo. Ele queria algo bem maior. Você está satisfeito com o que você tem? Você está contente com o que está nas suas mãos? Você está feliz com tudo? Está tudo bom para você? Ou você quer algo maior? Ou você acredita em algo maior? Ou você crê em algo maior? Quais são as suas perspectivas para 2016? Quais são os seus sonhos para 2016? O que você já determinou para 2016? O que você já decidiu? Qual é o propósito que você fez? Qual é o propósito que você tem? Qual é? Você está despendendo tempo para isso? Você está se esforçando para isso? Você está se humilhando o suficiente para isso? Você está orando o suficiente para isso? Você está se consagrando o suficiente para isso? Você está se preparando o suficiente para isso? Os seus ouvidos estão atentos à mudança do tempo? O seu coração está sintonizado com o ambiente? Você está vendo as oportunidades? Ou você está achando que agora é a hora de tudo acabar? Ou você vê que é o momento, enquanto todo mundo está dizendo crise, tragédia, todo mundo está dizendo perda, desvalorização, desemprego, você está indo na mesma onda? Ou você está lutando contra a maré? Ainda que todo mundo esteja dizendo está tudo perdido, você está lutando contra a maré? Quando sai o decreto para Amã matar todos os judeus, Mardoqueu diz para Ester: para este tempo foste chamada. Se ao todo te calares, socorro e livramento virá. Ou seja, Deus tem bênção para dar. Deus tem socorro para mandar. Deus tem vitória para dar. Se você não acreditar, outro vai acreditar e vai pegar aquilo que poderia ser para você. E você vai dizer: o outro é mais corajoso. O outro acreditou mais. O outro persistiu mais. O outro teve mais ousadia. O outro teve mais intrepidez. Irmãos, a fé não é de todos. A coragem não é de todos. A insistência não é de todos. Mas a palavra diz: batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Quem pede, recebe. Você não pede, não recebe. Não busca, não acha. Se pedir, peça. Porque se os vossos pais, que são maus, eles dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não vos dará com ele todas as coisas? Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus não está nem aí com você? Você acha que Deus não tem um propósito com você? E se Deus desanimar no propósito com você? E se Deus não tiver a decisão sobre você? E se Deus não tiver persistência sobre você? E se Deus não for obstinado por você? Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal? É uma expressão que não existe medida. Então chama-se obstinação.
Deus colocou ao nosso favor tudo o que precisa para que nós fôssemos abençoados e vivêssemos nessa vida abençoados, e que nada pudesse impedir a bênção de Deus na nossa vida. Mas que bênção é essa? A bênção de ter vitória em todas as coisas. Ter vitória, irmãos. O apóstolo São Paulo disse: eu aprendi a ter fartura, aprendi a padecer necessidade, aprendi. Eu estou agradecido com tudo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas como é que o homem pode dizer isso estando preso, irmãos? Ele poderia estar preso, mas a sua alma não estava presa, a sua fé não estava presa, a sua convicção não estava presa. Ele podia estar passando frio, mas a sua alma estava aquecida com a presença do Espírito Santo. Ele podia estar sozinho, sem pessoas, mas Deus nunca o deixou e nunca o desabandonou, ou nunca o desamparou. Sabe por quê? Porque Deus estava na vida de Paulo. E Deus está na sua vida. Deus está com você, irmão. Você veio aqui esta noite, sabe por quê? Porque você quer a presença de Deus na sua vida. Se você quisesse um vestido, você ia no shopping. Se você quisesse um carro, você ia na loja de carros. Se você quisesse um remédio, você ia na farmácia. Se você quisesse comer, você ia no restaurante. Mas você veio numa igreja. A igreja é para você entrar em comunhão com o seu Deus, com o seu Rei, com o seu Senhor. É aqui que Deus vai te abençoar. E a palavra para você essa noite é: persista, te anime, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, persevere, tenha vontade, faça propósito, seja obstinado pelas coisas, lute por elas, guerreie por elas, batalhe por elas, porque Deus vai te dar vitória. Deus vai te abençoar. Quando alguém determina alguma coisa, o seu propósito é firme. Seu propósito é firme. Deus vai abençoar você. Não olhe para os desanimados. Não olhe para os frustrados. E por favor, não seja nem amigo deles. Ande com pessoas que andam com a cabeça erguida. Tenha fé que o Senhor vai te abençoar. Você vai alcançar a sua vitória. Pode pôr aquele... Consegue? Vai dar para pôr?
Irmãos, o que eu vejo é o seguinte, é lógico que é para a gente rir um pouco, mas quanta determinação, quanta obstinação, que decisão, que vontade de alcançar. Que vontade de alcançar. São coisas simples, que parecem ser coisas bobas, mas que têm uma lição tão grande para nós. Às vezes Deus quer que nós façamos isso. Às vezes Deus quer que nós venhamos a insistir o máximo que a gente possa. Porque conosco não vai acontecer aquilo. O pacotinho vai cair na nossa frente. E nós vamos comer as bolachinhas. Tenho certeza disso, porque Deus está conosco. Porque nós servimos um Deus poderoso. Eu tenho certeza que Deus vai te dar estratégia, que Deus vai te dar meios, e que você vai alcançar aquilo que você está pedindo. Amém? Vamos nos colocar em pé.